Eu me arrependo de ter casado com você. Ele disse isso na noite de núpcias e ela ficou em choque, mas ninguém esperava o que aconteceria dias depois, quando ele voltou pedindo perdão. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que ele revelou vai partir seu coração. As palavras caíram sobre o silêncio do quarto como cristais se estilhaçando contra o mármore italiano. Cada sílaba era um fragmento afiado que se cravava na pele de Marina com precisão cirúrgica. Me arrependo de ter casado com você. Rafael pronunciou a sentença sem olhar para ela. Sua silhueta recortada contra a janela que emoldurava as luzes noturnas do Rio de Janeiro. A cidade brilhava lá embaixo, alheia ao drama que se desenrolava na suíte presidencial do Hotel Copacabana Palace, onde o luxo extremo contrastava obscenamente com a devastação emocional que acabava de se desencadear. Marina ainda usava o vestido de renda francesa, que havia custado mais do que sua família ganhava em 3 anos. Os dedos tremiam enquanto segurava a taça de champanhe francês que Rafael havia derrubado, ao virar-se bruscamente em direção à janela. O líquido dourado havia respingado no tapete persa, manchando-o como lágrimas de ouro. O perfume de jasmim que ela havia escolhido com tanto cuidado para aquela noite, agora lhe parecia sufocante. O ar-condicionado zumbia com frieza mecânica, mas Marina sentia um calor asfixiante subindo pelo peito, apertando sua garganta. Podia sentir o gosto amargo da humilhação misturando-se ao batom que ainda marcava seus lábios. 4 horas. Apenas 4 horas atrás, 300 convidados haviam testemunhado seus votos na Igreja da Candelária, aquela joia neoclássica que havia sido testemunha de uniões importantes desde 1775. As velas haviam iluminado as cúpulas altíssimas enquanto ela caminhava em direção ao altar com passos medidos, o véu de tule cobrindo um rosto que tentava projetar serenidade. Agora, aquele véu jazia esquecido sobre uma poltrona estofada em veludo azul, e a serenidade havia morrido antes de nascer. Marina carregava dentro de si 3 traços que a definiam completamente. Um orgulho inabalável, herdado de gerações de mulheres nordestinas fortes. Uma educação refinada, que lhe permitia mover-se com graça natural em qualquer ambiente, e uma vulnerabilidade emocional profunda que escondia por trás de sorrisos ensaiados e postura impecável. Naquela noite, os 3 colapsaram simultaneamente. Por quê? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Rafael não respondeu. Suas costas permaneciam rígidas sob o terno feito sob medida, os ombros tensos como cordas de violão prestes a se romper. Marina observou como ele levantava uma mão para passá-la pelos cabelos escuros, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer durante os escassos encontros prévios, como sinal de frustração contida. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Marina depositou a taça sobre a mesinha lateral com movimentos deliberadamente lentos, precisando fazer algo com as mãos que não fosse tremer. O quarto custava mais por noite do que um salário mensal médio, e cada detalhe havia sido projetado para transmitir opulência. Os lençóis de algodão egípcio com 1000 fios, as cortinas de seda natural, o champanhe francês, esfriando no balde de prata. Tudo preparado para uma noite de núpcias que nunca existiria. Ela lembrou do momento exato em que havia aceitado esse destino. 6 meses atrás, seu pai havia aparecido na cozinha da casa modesta de Santa Teresa, onde moravam desde que ela tinha memória. Seu rosto estava marcado por rugas de preocupação que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. A hipoteca estava atrasada há meses. O pequeno restaurante de comida nordestina da família estava à beira da falência, depois que um shopping center na Avenida Brasil desviou todo o movimento da Rua Estreita, onde funcionavam há 3 gerações. A proposta chegou através de intermediários, como um negócio qualquer. O filho do magnata imobiliário, Rafael Cavalcante, procurava esposa. Marina o havia visto apenas 3 vezes na vida, todas em eventos sociais do Jockey Club, onde mal trocaram palavras além de cumprimentos formais. Ele era atraente de uma maneira severa, com mandíbula quadrada e olhos da cor do café sem açúcar. Ela era bonita de uma forma clássica,
com curvas suaves e cabelos negros que caíam em ondas até a cintura. Um casamento de conveniência. Ela salvava sua família, ele obtinha uma esposa apresentável. O acordo parecia claro, se não ideal. O que ninguém lhe havia alertado era o preço emocional que teria que pagar. Você deveria ir dormir, disse Rafael finalmente, sua voz desprovida de qualquer emoção. Vou ficar no sofá. Marina sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas a rejeição, embora doesse como uma ferida aberta. Era a compreensão súbita de que havia vendido algo inestimável por um preço que nunca seria suficiente. Havia entregado seu futuro, seus sonhos de amor verdadeiro, a possibilidade de uma família construída sobre alicerces de afeto genuíno. E, em troca, havia recebido palavras que queimavam como ácido. Tirou os sapatos de salto com movimentos mecânicos. Deixou-os cair no chão acarpetado, sem se importar onde aterrissassem. Depois, sem dizer uma palavra, caminhou em direção ao quarto e fechou a porta atrás de si. Sozinha na escuridão, permitiu-se finalmente chorar. As lágrimas corriam silenciosas por suas bochechas, enquanto se deixava cair sobre a cama grande demais, luxuosa demais, vazia demais. O vestido de noiva se amassava sob seu corpo, mas Marina já não se importava. Nada disso importava. Através das paredes, ouviu o som de Rafael servindo uma dose. Depois o silêncio voltou a se apoderar da noite. Marina fechou os olhos e pensou em sua mãe, falecida há 5 anos, que sempre dizia que as noites mais escuras precedem os amanheceres mais brilhantes. Quis acreditar nela, desesperadamente, mas naquele momento, presa em um casamento que já estava morto antes de começar, não conseguia imaginar que alguma luz pudesse atravessar tanta escuridão. O que ela não sabia, o que não podia saber ainda, era que Rafael havia permanecido de pé junto à janela durante horas depois que ela se foi. Suas próprias lágrimas haviam caído em silêncio, refletindo as luzes do Rio de Janeiro que brilhavam lá embaixo como estrelas caídas. Ele também estava quebrado, embora de maneiras que Marina ainda não compreendia. E em algum lugar daquela noite interminável, entre a dor compartilhada que ambos guardavam em segredo, começou a se tecer um fio invisível que eventualmente os conectaria. Mas isso viria depois, muito depois. Por ora, só existia a escuridão, o silêncio e o eco de palavras que não podiam ser desfeitas. Os 3 dias seguintes transcorreram em um limbo de silêncios desconfortáveis e encontros evitados. Marina se trancou no quarto de hóspedes da mansão no Leblon, onde agora residia. Um espaço decorado em tons de azul marinho e prata, que era tão frio quanto o coração do homem que dormia do outro lado do corredor. O quarto era impecável, com móveis de época que custavam fortunas e quadros originais que fariam as delícias de qualquer museu. Mas Marina não via beleza em nada disso. Via apenas uma prisão elegante, uma gaiola dourada onde as grades eram invisíveis, mas igualmente sólidas. As empregadas deixavam bandejas de comida junto à sua porta 3 vezes ao dia. Cafés da manhã elaborados com pão francês quentinho e geleias importadas, almoços de moqueca capixaba ou peixe grelhado, jantares de picanha na brasa ou bacalhau preparados pelo chefe particular da casa. Marina mal tocava na comida. O estômago se fechava cada vez que pensava na noite de núpcias, e pensar nela era inevitável. Passava as horas observando o jardim através da janela. Jasmins exalavam um perfume doce que conseguia se infiltrar mesmo através do vidro duplo. Um jardineiro trabalhava meticulosamente entre as plantas, podando com precisão quase obsessiva. Marina o invejava. Ele tinha algo concreto para fazer, um propósito claro. Ela só tinha tempo e pensamentos que a sufocavam. Seu celular permanecia desligado sobre a mesinha de cabeceira. Não queria enfrentar as ligações de sua família, perguntando como ia a lua de mel que nunca existiu. Não queria ler as mensagens de Juliana, sua melhor amiga desde a infância, exigindo detalhes românticos que não tinha. Não queria existir, ponto. No 3º dia, quando a luz do amanhecer mal começava a se filtrar pelas cortinas de seda, ouviu uma batida na porta. Era diferente das batidas suaves das empregadas que deixavam as bandejas. Esta era hesitante,
quase temerosa. Marina hesitou. Parte dela queria gritar para deixá-la em paz. Outra parte, aquela que ainda mantinha vestígios de esperança apesar de tudo, a impulsionou a se levantar da cama onde havia passado noites inteiras olhando para o teto. Abriu a porta e encontrou Rafael. O homem que estava diante dela mal se parecia com o executivo impecável que havia conhecido. Tinha os olhos avermelhados pela falta de sono, o cabelo despenteado, a barba de 3 dias cobrindo sua mandíbula habitualmente perfeitamente barbeada. Vestia roupas informais que Marina nunca o havia visto usar. Calça de moletom e uma camiseta amassada. "Preciso te explicar", foram suas primeiras palavras, e sua voz soava rouca, como se não tivesse dormido em dias. Marina permaneceu em silêncio, sustentando seu olhar. Aqueles olhos escuros que haviam sido tão duros e distantes na noite de núpcias, agora brilhavam com algo que ela não conseguia identificar completamente. Arrependimento? Vergonha? Talvez até desespero? "Posso entrar, por favor?", acrescentou ele, e a palavra "por favor" soou estranha em sua boca, como se não estivesse acostumado a usá-la. Ela se afastou sem dizer nada. Rafael entrou no quarto com passos cautelosos, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que via aquele espaço. Parou junto à janela, em uma posição similar à que havia adotado na noite de núpcias, mas desta vez virou-se para enfrentá-la. "O que eu disse naquela noite", começou, e teve que pigarrear antes de continuar. "Foi imperdoável, mas preciso que você entenda o porquê." Marina cruzou os braços sobre o peito, um gesto protetor que não podia evitar. "Estou ouvindo." E então Rafael começou a falar. O que saiu de seus lábios durante as 2 horas seguintes foram camadas de verdade que ela jamais teria imaginado. Revelações que mudavam completamente a perspectiva de tudo o que havia acontecido. Ele também havia sido pressionado ao casamento. Não por necessidade econômica como ela, mas por um pai dominador que ameaçava deserdar seu único filho se não crescesse e assumisse responsabilidades familiares. A empresa estava em negociações delicadas com investidores internacionais e a imagem de um homem casado e estável era essencial para fechar contratos multimilionários com empresários conservadores de Dubai. Mas havia mais. Na semana anterior ao casamento, Rafael havia descoberto que a mulher por quem estava secretamente apaixonado há 2 anos, sua eficiente secretária Beatriz, de olhos verdes e sorriso calculado, estava tendo um caso com o vice-presidente da empresa. Não apenas isso, ela estava usando informações confidenciais que obtinha através dele para manipular ações na bolsa de valores. A traição dupla havia quebrado algo dentro de Rafael. E na noite de núpcias, olhando para uma esposa desconhecida que representava tudo o que ele não havia escolhido, toda aquela raiva e dor haviam explodido nas palavras mais cruéis que podia ter selecionado. "Não é uma desculpa", disse ele quando terminou de falar. "Nada justifica o que eu te disse. Só queria que você soubesse que não era sobre você. Nunca foi sobre você." Marina guardou silêncio durante longos minutos. A informação girava em sua mente, reconfigurando a imagem que tinha de Rafael. Não o transformava em um santo, nem apagava a dor que ele havia causado, mas o humanizava de uma maneira que ela não esperava. "Então somos 2 prisioneiros", disse finalmente. Rafael assentiu com um gesto pesado. "Prisioneiros de circunstâncias maiores do que nós mesmos." Aquela frase criou uma fissura estranha entre eles. Não era exatamente perdão, porque o perdão requeria tempo e trabalho, mas era um entendimento mútuo, um reconhecimento de que ambos haviam sido arrastados por correntes que não controlavam. "O que você propõe que façamos?", perguntou Marina. Ele a olhou diretamente nos olhos. "Começar de novo. Não como amantes nem como estranhos forçados a conviver. Como aliados, talvez. 2 pessoas que podem se ajudar mutuamente a sobreviver a esta situação." Marina considerou suas palavras. A proposta não era romântica nem ideal, mas era honesta, e a honestidade era algo que ela valorizava profundamente. "Tudo bem", respondeu, "mas com uma condição." "Qual?" "Nunca mais mentiras entre nós. Se isso vai funcionar de alguma forma,
Preciso saber que posso confiar no que você me diz. Rafael estendeu a mão em sua direção. Você tem minha palavra. Marina hesitou um instante antes de apertar sua mão. O contato foi breve, mas significativo. Era o primeiro toque entre eles que não estava carregado de obrigação ou cerimônia. Era um pacto selado com pele contra pele. Naquela noite, aceitou jantar com ele pela primeira vez desde o casamento. A refeição foi servida no terraço que dava para as luzes do Rio de Janeiro, espalhadas a seus pés como um mar de estrelas terrestres. O som distante do trânsito na Avenida Vieira Souto parecia murmurar todas as palavras que eles ainda não conseguiam pronunciar. Mal conversaram, mas o silêncio já não era um abismo. Havia se transformado em uma ponte frágil que ambos estavam aprendendo a atravessar. Os meses seguintes construíram uma rotina estranha de coexistência educada. Marina e Rafael habitavam a mesma mansão como dois satélites orbitando o mesmo planeta, conscientes da presença do outro, mas mantendo distâncias calculadas. Marina assumiu responsabilidades na Fundação Cavalcante, descobrindo um talento natural para organizar eventos beneficentes. O primeiro gala que coordenou arrecadou mais de 5 milhões de reais para o Hospital Municipal Miguel Couto, superando todas as expectativas. A mídia carioca começou a se interessar por ela, publicando matérias sobre a encantadora esposa do herdeiro Cavalcante, que havia revolucionado o enfoque filantrópico da família. Rafael, por sua vez, começou a chegar em casa mais cedo. No início, Marina assumia que era coincidência, mas depois de semanas encontrando-o na biblioteca quando ela descia à noite para buscar um livro, teve que admitir que o padrão era deliberado. Suas conversas evoluíram gradualmente. Começaram discutindo livros de Drummond que ambos admiravam, descobrindo opiniões surpreendentemente alinhadas sobre o poeta mineiro. Daí passaram à política brasileira, tema em que mantinham posturas similares sobre a necessidade de diálogo e entendimento. Falaram de Niemeyer e sua genialidade arquitetônica, de justiça social e as desigualdades que ambos viam na sociedade que habitavam. Uma noite de março, enquanto chuva torrencial batia nas janelas, Marina lhe confessou algo que não havia compartilhado com ninguém. Tenho um diploma em História da Arte pela UFRJ. Rafael levantou os olhos do relatório que estava lendo. Não sabia. Ninguém sabe, na verdade. Consegui através de bolsas e trabalhos noturnos em cafés de Copacabana. Minha família mal ficou sabendo. Estavam ocupados demais com o restaurante. Por que escondeu? Marina deu de ombros, um gesto que tentava tirar importância de algo que claramente a incomodava. Quando aceitei este casamento, assumi que minhas aspirações profissionais já não importavam. Era a esposa decorativa do magnata. Para que precisava de um diploma? Rafael largou o relatório sobre a mesa e inclinou-se para a frente. Isso é uma bobagem. A franqueza de sua resposta a surpreendeu. Perdão? Digo que é absurdo você ter pensado que tinha que renunciar a quem você é por causa desta situação. Você é inteligente, claramente. Culta. Tem habilidades que não deveriam ser desperdiçadas organizando jantares beneficentes, por mais importantes que sejam. Marina sentiu algo quente se expandir em seu peito. Era a primeira vez que alguém de sua nova vida a via como algo mais do que um acessório elegante. E o que você sugere que eu faça? Ao que quiser, respondeu Rafael. Este casamento pode ser muitas coisas, mas não precisa ser uma prisão para suas ambições. Aquela conversa plantou uma semente que germinaria semanas depois, quando Marina recebeu uma ligação inesperada do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ofereciam-lhe uma posição de curadora adjunta, baseando-se em um artigo acadêmico que ela havia publicado anos atrás sobre a influência do modernismo brasileiro na pintura contemporânea. A oportunidade era extraordinária. Também era terrivelmente complicada. Aceitar significaria passar 3 dias por semana no museu, envolvida em projetos que a apaixonavam. Significaria reconhecer, talvez, que havia algo naquele casamento que valia a pena preservar. E significaria admitir que estava começando a sentir por Rafael algo que nunca havia planejado sentir. Guardou a oferta em segredo enquanto considerava suas opções. Mas os segredos
tem uma forma de se manifestar no comportamento, e Rafael notou sua distração crescente. Está tudo bem? Perguntou uma noite durante o jantar. Marina mexeu a salada sem apetite. Só pensando em coisas. Que tipo de coisas? Ela levantou o olhar e encontrou em seus olhos uma preocupação genuína que ainda a surpreendia. Depois de tantos meses, ainda não se acostumava com o fato de ele se interessar realmente por seu bem-estar. Coisas sobre o futuro, respondeu vagamente. Sobre quem eu quero ser. Rafael assentiu, sem pressioná-la para obter mais informações. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui para ouvir. A simplicidade da oferta a comoveu mais do que queria admitir. E naquela noite, sozinha em seu quarto, Marina se pegou pensando não na oferta do Mam, mas no homem que dormia do outro lado do corredor. Em como ele havia mudado desde aquela noite devastadora. Em como ela mesma estava mudando. O terreno sob seus pés estava se transformando e Marina não tinha certeza se devia temer a mudança ou abraçá-la. O restaurante Oro brilhava com a elegância contida que caracterizava os estabelecimentos de alta gastronomia carioca. Lustres de cristal projetavam sombras dançantes sobre toalhas de linho imaculadas, enquanto garçons vestidos de preto se moviam com precisão coreografada entre as mesas. Marina usava um vestido verde esmeralda que realçava o tom oliva de seus olhos, o cabelo preso em um coque elegante que deixava seu pescoço à mostra. Rafael a havia olhado de uma maneira diferente quando a viu descer a escada naquela noite, um olhar que ela não soube interpretar, mas que havia acelerado seu pulso. Os convidados eram um grupo de investidores árabes, interessados em um megaprojeto imobiliário na costa brasileira. Seu Henrique Cavalcante havia insistido que Rafael precisava fechar o negócio naquela noite, e a presença de sua encantadora esposa era parte essencial da estratégia. A conversa fluía em inglês, com mudanças ocasionais para o árabe entre os investidores, quando discutiam entre si. Marina permanecia em silêncio, cumprindo seu papel de acompanhante decorativa, até que um dos árabes fez um comentário em árabe que claramente não esperava que ninguém entendesse. Esta mulher é bonita demais para um homem tão sério. Provavelmente se casou com ele só pelo dinheiro. Seus companheiros riram discretamente. Rafael franziu a testa sem compreender a piada, mas Marina entendeu e respondeu. Com todo respeito, senhor, disse em árabe fluente com um sotaque que revelava anos de estudo autodidata. As aparências costumam ser enganosas, assim como as suposições sobre casamentos alheios. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Os investidores a olhavam com uma mistura de choque e admiração. Um deles, o mais velho do grupo, começou a rir com genuíno deleite. Formidável! Exclamou mudando para o português. Senhor Cavalcante, sua esposa é uma caixa de surpresas. Rafael a observava com uma expressão que Marina nunca havia visto em seu rosto. Era admiração, sim, mas também havia algo mais profundo. Orgulho, talvez. Como se ela tivesse conseguido algo que ele vinha tentando obter sem sucesso há anos. A conversa tomou um rumo completamente diferente depois disso. Os investidores começaram a dirigir perguntas diretamente a Marina, fascinados por seu conhecimento do mundo árabe. Ela falou sobre sua admiração pela arquitetura islâmica, sobre as semelhanças entre a poesia árabe e a tradição lírica brasileira, sobre seu interesse no diálogo intercultural. Quando serviram a sobremesa, o negócio estava praticamente fechado. O investidor principal havia citado especificamente a impressionante esposa como evidência do bom julgamento e caráter de Rafael. Um homem que escolhe uma companheira assim, disse, levantando sua taça de suco, é um homem em quem se pode confiar. O caminho de volta para o Leblon transcorreu em silêncio. Marina olhava pela janela do Mercedes-Benz, observando as luzes do Rio de Janeiro desfilarem como joias na noite. Estava processando ainda o que havia acontecido, surpresa por sua própria audácia. Então sentiu algo que a sobressaltou, a mão de Rafael procurando a sua sobre o banco de couro. O contato era hesitante, quase adolescente, tão diferente da imagem do milionário seguro de si que o mundo conhecia. Marina prendeu a respiração, sem saber como reagir.
Você é extraordinária, disse Rafael, e havia uma sinceridade crua em sua voz que fez o coração dela acelerar de uma forma para a qual não estava preparada. Não fazia ideia de que você falava árabe. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim. Eu sei. E quero mudar isso. As palavras flutuaram entre eles carregadas de significado. Marina girou a cabeça para olhá-lo. O perfil de Rafael estava iluminado pelas luzes da rua que passavam, revelando uma vulnerabilidade em seus traços que raramente deixava ver. Por quê? Perguntou ela. Porque cada vez que acho que te conheço, descubro algo novo que me surpreende. E faz muito tempo que nada me surpreendia. Marina não respondeu, mas também não retirou sua mão. E naquele gesto simples, naqueles dedos entrelaçados sobre couro preto, enquanto o rio brilhava lá fora, algo fundamental mudou entre eles. Quando chegaram à mansão, Rafael abriu a porta do carro para ela com uma galanteria que nunca antes havia mostrado. Caminharam juntos em direção à entrada e antes que ela pudesse subir as escadas para seu quarto, ele a deteve com uma palavra. Marina. Ela se virou. Sim, obrigado. Pela noite de hoje, por ser você. A simplicidade de suas palavras a comoveu mais do que qualquer declaração elaborada. Marina sorriu, o primeiro sorriso genuíno que lhe dedicava desde que se conheciam. Boa noite, Rafael. Boa noite. Subiu as escadas sentindo seu olhar segui-la até que desapareceu no corredor. E naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Marina não chorou antes de dormir. Em vez disso, ficou acordada pensando no toque de uma mão sobre a sua, perguntando-se se o destino teria planos que ela nunca havia imaginado. A ligação chegou no pior momento possível. Marina estava no terraço, desfrutando do primeiro café da manhã, enquanto revisava os últimos detalhes do evento beneficente que estava organizando. O sol carioca aquecia seu rosto, e pela primeira vez em meses, sentia-se em paz consigo mesma. Então seu telefone tocou e o nome de Juliana apareceu na tela. Está tudo bem? Sua família? Todos estão bem. É sobre outra coisa. Você pode escapar para almoçar? Marina aceitou, intrigada e ligeiramente preocupada. Juliana havia sido sua madrinha de casamento, sua confidente desde que tinham 8 anos e dividiam a carteira na escola de Botafogo. Se algo a perturbava assim, devia ser importante. Encontraram-se em uma pequena lanchonete perto da Praça General Osório, um lugar discreto onde podiam conversar sem medo de serem interrompidas. Juliana já estava sentada quando Marina chegou, torcendo um guardanapo entre os dedos com nervosismo visível. O que aconteceu? Você está me assustando. Juliana levantou o olhar. Seus olhos estavam avermelhados como se tivesse estado chorando. Preciso te confessar uma coisa, e provavelmente você vai me odiar depois. O coração de Marina se contraiu. Juliana, você me conhece há 20 anos. Não há nada que você possa me dizer que... Estou apaixonada pelo Rafael. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo, criando ondas que se expandiam em todas as direções. Marina sentiu o ar abandonar seus pulmões. O quê? Eu sei. Juliana cobriu o rosto com as mãos. É terrível. É seu marido, meu Deus. Mas desde o casamento, desde que os vi juntos no altar, não consigo parar de pensar nele. Em como ele te olhava, em como se movia, em... Para! A voz de Marina soou mais dura do que pretendia. Só... Para um momento. O silêncio se estendeu entre elas. Marina processava a informação com dificuldade, tentando reconciliar a mulher à sua frente com a amiga que acreditava conhecer. Por que está me contando isso? Perguntou finalmente. Porque eu te amo. Porque nossa amizade é mais importante do que qualquer sentimento idiota. E porque não podia continuar guardando este segredo enquanto olho nos seus olhos. Era honesto, Marina tinha que admitir. Honesto e doloroso. Você fez alguma coisa? Disse algo para ele. Não, claro que não. Nem sequer voltei a vê-lo desde o casamento. Inventei desculpas para não ir à mansão para evitar qualquer situação onde pudesse encontrá-lo. Marina exalou lentamente. A primeira onda de choque estava passando, substituída por algo mais complexo. Ironicamente,
A confissão de Juliana a fazia perceber algo que vinha evitando admitir. Ela se importava. Rafael lhe importava mais do que estava disposta a reconhecer. Juliana, me escuta, disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não te odeio. Entendo que os sentimentos não se escolhem, mas preciso de tempo para processar isso. Eu entendo. Leva todo o tempo que precisar. Só não queria que houvesse mentiras entre nós. A ironia da situação não escapou a Marina. Acabara de exigir honestidade absoluta em seu casamento, e agora sua melhor amiga lhe oferecia exatamente isso, embora doesse. Despediram-se com um abraço tenso, prometendo-se falar em breve, embora ambas soubessem que passariam semanas antes de poderem retomar a normalidade de sua amizade. Marina caminhou pelas ruas de Ipanema sem rumo fixo, precisando do movimento para acalmar a tempestade em sua mente. Passou em frente ao prédio de Oscar Niemeyer, cuja fachada ondulante sempre a havia fascinado. Hoje, as curvas sensuais lhe pareciam brilhantes demais, quase agressivas. Quando finalmente voltou à mansão, encontrou um envelope esperando por ela na mesa do hall de entrada. Era do Museu de Arte Moderna, lembrando-a de que precisavam de uma resposta sobre a oferta de trabalho antes do fim do mês. Outra decisão impossível. Outro caminho que bifurcava o futuro em direções incompatíveis. Subiu para seu quarto e se deixou cair na cama, olhando para o teto como tantas noites antes. Mas desta vez, seus pensamentos não estavam centrados em sua própria infelicidade. Estavam em Rafael, no que estavam construindo lentamente, no medo de perder algo que mal começava a valorizar. A porta bateu suavemente. "Posso entrar?" A voz de Rafael atravessou a madeira. "Pode." Ele entrou, ainda vestido com o terno do escritório, embora tivesse afrouxado a gravata. Seu rosto mostrava preocupação. "O motorista me disse que você voltou caminhando desde o centro. Aconteceu alguma coisa?" Marina considerou mentir. Teria sido fácil, um simples "estou cansada", que ele aceitaria sem questionar. Mas lembrou de seu pacto de honestidade. "Me encontrei com a Juliana", disse. "Ela me confessou algo difícil." Rafael sentou-se na borda da cama, mantendo distância respeitosa. "Quer me contar? Ela está apaixonada por você." As palavras saíram mais diretas do que Marina pretendia. Observou a reação de Rafael, surpresa genuína, seguida de desconforto visível. "Não fazia ideia", disse ele. "Mal a conheço." "Eu sei. Só precisava te contar. Sem mais segredos, lembra?" Rafael assentiu lentamente. Depois, para surpresa de Marina, aproximou-se mais e pegou sua mão entre as suas. "Você está bem?" A pergunta, tão simples, liberou algo nela. As lágrimas começaram a cair antes que pudesse detê-las. "Não sei", admitiu. "Tudo é tão complicado. A Juliana, o trabalho no MAM do qual não te falei, isso que está acontecendo entre nós e que não sei como nomear." "Trabalho no MAM?" Marina se amaldiçoou internamente pela confissão involuntária, mas já não tinha sentido ocultar nada. "O MAM me ofereceu uma posição de curadora. É uma oportunidade incrível, mas significaria passar 3 dias por semana lá e... E o quê? E não sei se quero me afastar daqui." Rafael guardou silêncio durante um momento que pareceu eterno. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. "Marina, você tem que tomar essa decisão por si mesma. Não por obrigação com este casamento, não por medo do que possa acontecer. Se o MAM é seu sonho, você deveria persegui-lo." "E nós?" A pergunta ficou no ar, carregada de implicações que nenhum dos dois havia verbalizado antes. "Nós", Rafael apertou suavemente sua mão, "continuaremos sendo nós, a quilômetros de distância ou sob o mesmo teto. O que estamos construindo não depende da geografia." Marina o olhou, vendo o homem por trás da fachada de magnata que o mundo conhecia. Viu vulnerabilidade, sinceridade, um desejo genuíno de que ela fosse feliz. "Quando você se transformou nisso?" perguntou. "No quê?" "Em alguém que me faz querer ficar." Rafael sorriu, e o sorriso transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas duras que normalmente dominavam seus traços. "Talvez eu sempre tenha sido isso. Só precisava de alguém que me ajudasse a encontrar."
Naquela noite, pela primeira vez, Rafael não se retirou para seu quarto do outro lado do corredor. Ficou sentado na borda da cama de Marina, conversando durante horas sobre sonhos e medos, sobre o passado que os havia ferido e o futuro que talvez pudessem construir juntos. Não houve beijos nem promessas românticas, mas houve algo igualmente valioso, intimidade verdadeira, do tipo que se constrói com palavras honestas e silêncios compartilhados. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de rosa, Marina tomou uma decisão. "Vou rejeitar o MAM", anunciou. Rafael a olhou com surpresa. "Tem certeza? O Rio tem museus que precisam de curadores. Posso encontrar meu caminho aqui. E quero ver o que acontece com a gente, sem distâncias pelo meio." Ele sustentou seu olhar durante um longo momento. Depois, levou a mão dela aos lábios e depositou um beijo suave sobre seus nós dos dedos. "Obrigado por ficar." Era o primeiro beijo que compartilhavam, e embora tenha sido sobre pele e não sobre lábios, Marina sentiu que marcava o início de algo novo. Algo que pela primeira vez queria explorar. O verão chegou ao Rio com uma onda de calor que fazia ferver o asfalto e esvaziava as praias durante as horas centrais do dia. Marina havia encontrado trabalho em uma pequena galeria no centro, aplicando sua formação enquanto construía conexões no mundo artístico carioca. A relação com Rafael havia evoluído para territórios inexplorados. Jantavam juntos todas as noites, conversas que se estendiam até a madrugada. Caminhavam pelos jardins depois do pôr do sol, quando o ar começava a refrescar. Ele deixava café preparado todas as manhãs antes de ir ao escritório. Ela organizava sua biblioteca, ordenando os livros segundo um sistema que só eles entendiam. Os pequenos gestos de carinho haviam começado a aparecer naturalmente. Uma mão nas costas ao cruzar uma porta. Olhares que duravam mais do que o necessário. Risadas compartilhadas por piadas internas que ninguém mais entenderia. Mas nenhum havia cruzado a linha invisível que separava a intimidade emocional da física. Era como se ambos temessem que um movimento em falso pudesse destruir o que haviam construído com tanto cuidado. Foi durante uma tarde de agosto, enquanto Marina organizava uma exposição na galeria, que o passado decidiu reaparecer. "Marina? Marina Silva?" A voz lhe resultou familiar antes de se virar. Quando o fez, encontrou Paulo Mendes de pé na entrada da galeria, tão bonito quanto se lembrava, com aquele sorriso despreocupado que uma vez a havia feito sonhar com um futuro diferente. "Paulo", conseguiu articular surpresa. "O que você está fazendo aqui?" "Voltei de São Paulo há um mês. Soube que você trabalhava aqui e, bem, precisava te ver." Marina sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. Paulo havia sido seu primeiro amor, o homem com quem havia planejado uma vida antes que ele escolhesse sua carreira sobre o relacionamento deles. A ferida daquela decisão havia levado anos para fechar. "Podemos tomar um café?" perguntou ele. "Só para conversar." Ela deveria ter dito não. Cada fibra de bom senso gritava para que rejeitasse o convite, mas a curiosidade e as velhas lembranças foram mais fortes. Sentaram-se no Confeitaria Colombo, o mesmo lugar onde haviam tido seu primeiro encontro tantos anos atrás. A ironia não escapou a nenhum dos dois. "Você está diferente", observou Paulo, estudando-a com atenção. "Mais segura de si mesma. Aconteceram muitas coisas desde que você foi embora." "Eu sei. Soube do seu casamento." Fez uma pausa escolhendo suas palavras. "É feliz?" A pergunta era simples, mas a resposta não era nem um pouco. "Estou descobrindo que a felicidade nem sempre se parece com o que imaginamos", respondeu Marina. Paulo estendeu a mão sobre a mesa, roçando a dela com os dedos. "Cometi um erro ao te deixar. Soube disso quase imediatamente, mas quando quis remediar já era tarde. E agora... Paulo, eu sou casada." "Eu sei, mas me diz que é feliz, me olha nos olhos e diz que o ama e desapareço sem insistir." Marina guardou silêncio, porque a verdade era complicada. 6 meses atrás, teria dito sem hesitar que não amava Rafael. Mas agora não tinha certeza de nada. "É complicado." Foi tudo o que pôde dizer.
Paulo sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Complicado significa que há uma chance. Me deixa te provar que posso ser o homem que você precisa. Me dá uma semana, um mês, o tempo que precisar para decidir. Marina retirou sua mão. Não é justo o que você está me pedindo. Nem para você, nem para o Rafael. Justo? Foi justo sua família te vender para um estranho? As palavras de Paulo cortaram o ar. Desculpa, não devia ter dito assim. Mas Marina, eu te conheço há anos. Sei o que você queria para sua vida. E não era isso. Ela se levantou deixando dinheiro sobre a mesa para cobrir o café que mal havia tocado. O que eu queria já não existe mais, Paulo. E você não pode aparecer depois de anos, esperando que tudo volte a ser como antes. Só te peço que pense nisso. Marina não respondeu. Saiu da confeitaria caminhando rapidamente, precisando colocar distância entre ela e aquele fantasma do passado que ameaçava desestabilizar tudo o que havia construído. Quando chegou à mansão naquela noite, encontrou Rafael na cozinha. Ele estava tentando, sem muito sucesso, preparar uma moqueca. Tinha as mãos manchadas de dendê. A cozinha era uma bagunça adorável, e sua expressão de concentração frustrada a fez sorrir apesar do turbilhão emocional em seu interior. "O que você está fazendo?" perguntou, apoiando-se no batente da porta. Rafael a olhou com expressão culpada. "Você mencionou na semana passada que este era seu prato favorito. Pensei em te surpreender, mas claramente subestimei a dificuldade." Marina observou a cena. O homem que controlava um império imobiliário derrotado por uma moqueca. E naquele contraste absurdo, encontrou a clareza que havia estado procurando. Paulo representava o passado, um caminho não tomado que agora só existia na nostalgia. Rafael era o presente, imperfeito e complicado, mas real. E olhando aquela bagunça culinária preparada com intenção amorosa, Marina soube que sua escolha já estava feita. "Deixa eu te ajudar", disse entrando na cozinha. "Antes que você incendeie a casa." Rafael riu, um som que Marina havia aprendido a adorar. "Aceito a ajuda. Claramente, cozinha não é o meu forte." Trabalharam juntos durante a hora seguinte, Marina guiando-o pelos passos, enquanto ele seguia as instruções com dedicação comovente. A moqueca não ficou perfeita, mas era comestível. Comeram no terraço, rindo dos erros e desfrutando da brisa noturna. "Rafael", disse Marina quando terminaram, "preciso te contar uma coisa." "O que aconteceu?" "Encontrei o Paulo hoje, meu ex-namorado." Observou a reação de Rafael. Uma tensão sutil nos ombros, uma sombra que cruzou seus olhos, mas sua voz permaneceu calma. E o que ele queria? Uma segunda chance. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de implicações. Rafael desviou o olhar em direção às luzes do rio. "E o que você disse?" "Que minha vida está aqui, com você." Ele virou a cabeça bruscamente, procurando seus olhos com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Está falando sério?" "Nunca falei tão sério." Rafael se levantou de sua cadeira e aproximou-se dela. Por um momento, Marina pensou que ia beijá-la, mas em vez disso, ele pegou suas mãos entre as suas e a olhou com uma vulnerabilidade que lhe apertou o coração. "Não sei fazer isso bem", confessou. "Relacionamentos, sentimentos... Passei toda a minha vida construindo barreiras, mas você as foi derrubando uma por uma, e agora não sei como me proteger do que sinto." "Talvez você não precise se proteger", sussurrou Marina. "Talvez só precise se permitir cair." "E se eu te machucar? Se eu voltar a ser o homem cruel da noite de núpcias?" Aquele homem estava ferido e assustado. O Rafael que conheço agora é diferente. Ele fechou os olhos processando suas palavras. Quando os abriu, havia lágrimas neles. "Eu te amo, Marina. Não sei quando aconteceu nem como, mas te amo. E isso me apavora mais do que qualquer negócio fracassado ou ameaça do meu pai." Marina sentiu seu próprio coração acelerar. As palavras que havia temido ouvir, que havia temido sentir, agora flutuavam entre eles como uma promessa e um desafio. "Eu também", respondeu. "Eu também te amo."
O beijo que se seguiu foi suave, tímido, como se ambos temessem quebrar o momento, mas continha toda a emoção acumulada durante meses de proximidade cautelosa. Quando se separaram, Rafael apoiou sua testa contra a dela. "E agora?" perguntou. Marina sorriu. "Agora seguimos em frente. Juntos. Era um começo. Não o fim de seus problemas nem a solução mágica para todas as complicações, mas era real, e era deles. E por enquanto, isso era suficiente. Seu Henrique Cavalcante era um homem que o tempo havia moldado, mas não dobrado. Aos 72 anos, conservava as costas retas e o olhar penetrante de quem havia passado décadas tomando decisões que afetavam milhares de pessoas. Seu cabelo prateado estava penteado impecavelmente para trás, e seus ternos sempre vinham dos melhores alfaiates de Londres. Marina o havia visto em numerosas ocasiões desde o casamento, mas nunca havia conseguido se sentir confortável em sua presença. Havia algo naqueles olhos da cor do aço que a fazia sentir-se examinada, avaliada, julgada. O almoço de domingo havia se tornado uma tradição que ela temia a cada semana. Seu Henrique chegava pontualmente às 2, esperando uma refeição elaborada e conversa sobre os negócios familiares. Rafael se transformava na presença de seu pai, ficando mais tenso, mais formal, como se retrocedesse a uma versão anterior de si mesmo. Aquele domingo de outubro começou como qualquer outro. O pudim de leite condensado brilhava em sua travessa de cristal, o vinho chileno respirava na decantadora e a mesa estava posta com a porcelana que havia pertencido à mãe de Rafael, falecida quando ele mal tinha 10 anos. "O projeto da Costa vai bem", informava Rafael enquanto o primeiro prato era servido. "Os investidores árabes estão satisfeitos com os avanços. Graças à sua esposa, segundo me disseram", respondeu seu Henrique, olhando para Marina com uma expressão indecifrável. "Parece que você fala árabe." "Estudei por conta própria durante anos", explicou ela, mantendo a compostura. "Sempre me fascinou a cultura. Uma habilidade útil, inesperada em alguém da sua procedência." O insulto velado ficou no ar. Marina sentiu a mão de Rafael tensionar sobre a mesa, mas antes que ele pudesse intervir, ela respondeu com voz calma. "Minha procedência me ensinou que a educação é o melhor caminho para superar qualquer circunstância, seu Henrique. Talvez por isso eu a valorize mais do que aqueles que a dão como garantida." O ancião a estudou durante um longo momento. Depois, para surpresa de todos, sorriu. "Você tem coragem, gosto disso." O resto do almoço transcorreu em relativa calma até a sobremesa. Foi então que seu Henrique soltou a bomba que Marina havia temido desde o início. "Espero que em breve tenhamos notícias de um herdeiro", disse com casualidade estudada enquanto mexia seu pudim. A continuidade da linha familiar é, afinal, a única razão válida para qualquer casamento. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi glacial. Marina viu Rafael fechar os olhos brevemente, a mandíbula tensa de uma forma que ela já conhecia bem, como sinal de raiva contida. "Pai." A voz de Rafael era perigosamente controlada. "Isso não é assunto seu. Tudo relacionado a esta família é assunto meu. Passei décadas construindo um legado, e não vou ver como se desvanece porque meu filho não cumpre com suas responsabilidades básicas. Nossas responsabilidades são nossas, não suas", interveio Marina, surpreendendo-se com sua própria audácia. Com todo respeito, seu Henrique a olhou com aqueles olhos de aço. "Como disse? Disse que nossas decisões sobre ter filhos são nossas. Não um tema para discutir durante o almoço como se fôssemos funcionários prestando contas sobre um projeto empresarial." O silêncio ficou mais denso. Marina sentia seu coração batendo com força, mas manteve o olhar fixo no ancião. Algo lhe dizia que mostrar fraqueza seria fatal. Então sentiu algo inesperado. A mão de Rafael procurando a sua por baixo da mesa, apertando-a com força protetora. Aquele gesto simples, aquele apoio silencioso, deu-lhe a coragem para continuar. "Entendo que o senhor tenha expectativas sobre nós. Mas se quer que este casamento funcione, precisa nos dar espaço para construí-lo no nosso ritmo, não no seu." Seu Henrique permaneceu imóvel, sua expressão impossível de ler.
Durante um momento aterrorizante, Marina pensou que havia ido longe demais. Mas então o ancião se levantou, deixando o guardanapo sobre a mesa com um gesto medido. Este jantar foi instrutivo, disse, seu tom neutro. Rafael, fico feliz em ver que finalmente encontrou alguém que não tem medo de falar. Talvez haja esperança para você, afinal. E sem mais palavras foi embora. Marina exalou o ar que não sabia que estava prendendo. Rafael virou-se para ela, os olhos brilhando com uma emoção que não tentava ocultar. Ninguém falou com ele assim nos últimos 30 anos, sussurrou. Foi um erro? Foi a coisa mais corajosa que já vi na minha vida. Ficaram sentados em silêncio durante longos minutos, as mãos ainda entrelaçadas sobre seus joelhos. A tensão do confronto começava a se dissipar, substituída por algo mais quente. Meu pai é um homem difícil, disse Rafael finalmente. Mas sob todo esse aço há um coração. Muito enterrado, mas existe. Você acha que ele vai aceitar isso? A gente. Acho que hoje você ganhou mais respeito do que imagina. Ele admira a força, sempre admirou. Marina assentiu, processando a informação. A relação com seu Henrique seria complicada, provavelmente sempre seria. Mas havia dado um primeiro passo para estabelecer seus limites. Precisamos conversar sobre o assunto de filhos, disse ela, abordando o elefante na sala. Eu sei. O que você quer? Rafael a olhou com uma honestidade que a desarmou. Quero uma família com você. Quando estivermos prontos, quando for nossa decisão e não de mais ninguém. Mas primeiro precisamos ter certeza de nós mesmos. E quando vamos saber que estamos prontos? Ele sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a reservar só para ela. Acho que vamos saber quando chegar a hora. Naquela noite, pela primeira vez, Marina dormiu no quarto de Rafael. Não houve intimidade física além de se abraçarem, mas a proximidade era significativa. Ficaram deitados juntos na escuridão, ouvindo a respiração um do outro, sentindo o calor de seus corpos entrelaçados. Obrigado, sussurrou Rafael em algum momento da madrugada. Por quê? Por ficar, por me defender, por ser você. Marina apertou sua mão em resposta. Não precisava de palavras. Algumas coisas se comunicam melhor em silêncio. E enquanto o amanhecer começava a pintar o céu do rio com tons rosados, ambos souberam que haviam superado mais uma prova. Não seria a última, mas juntos estavam descobrindo, podiam enfrentar qualquer coisa. O outono deu lugar ao inverno, e com ele chegaram mudanças que Marina não havia antecipado. Seu trabalho na galeria florescia. Havia conseguido organizar uma exposição de artistas emergentes cariocas que havia atraído atenção nacional. Rafael havia reduzido suas horas no escritório para passar mais tempo em casa, enfrentando a desaprovação de seu pai com uma nova segurança que antes não possuía. Mas foi uma manhã de dezembro quando tudo mudou definitivamente. Marina acordou sentindo-se estranha. Uma náusea sutil revirava seu estômago, e o café que Rafael havia preparado, normalmente sua bebida favorita, lhe resultava repulsivo. Atribuiu ao estresse das festividades que se aproximavam e continuou com seu dia. Mas os sintomas persistiram. Tonturas constantes, sensibilidade a certos cheiros, um cansaço inexplicável que a fazia dormir durante o dia. Depois de uma semana negando o óbvio, comprou um teste de gravidez em uma farmácia de Ipanema. As 2 linhas rosas apareceram antes que terminasse o tempo de espera recomendado. Marina sentou-se na borda da banheira, olhando para o pequeno dispositivo de plástico que acabava de mudar sua vida. As emoções a golpeavam em ondas contraditórias. Medo, alegria, incerteza, esperança. Não havia planejado isso. Não agora. Mas uma parte dela, uma parte que não sabia que existia, sentia uma felicidade profunda e primitiva. Decidiu esperar para contar a Rafael até estar completamente certa. Marcou uma consulta com uma ginecologista particular, onde um ultrassom confirmou o que já sabia. Estava grávida de 6 semanas. Está tudo perfeitamente normal, disse a doutora, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso amável. É sua primeira gravidez? Sim. Parabéns.
Vai precisar de vitaminas pré-natais e consultas regulares. Vou te dar todas as informações. Marina saiu do consultório em um estado de choque doce. Suas mãos se posaram instintivamente sobre sua barriga, ainda plana, imaginando a vida minúscula que crescia dentro. Mas a vida tem uma maneira peculiar de complicar até os momentos mais simples. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pela Avenida Atlântica processando seus pensamentos, encontrou-se cara a cara com Paulo. Marina, ele sorriu, genuinamente surpreso. Você tem me evitado há semanas. Estive ocupada. Ocupada ou apenas fugindo? Ela suspirou. Aquela conversa era inevitável, melhor acabar com ela de uma vez. Paulo, o que você me pediu? Não vai acontecer. Estou com o Rafael, realmente com ele, e não há espaço para você na minha vida, além de talvez uma amizade distante. Ele a estudou durante um momento, seus olhos se detendo em algo que ela não havia notado, sua mão descansando sobre a barriga. Você está... Marina retirou a mão abruptamente, mas era tarde demais. A compreensão iluminou o rosto de Paulo. Nossa, disse ele, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Acho que isso confirma tudo. Paulo... Não, está tudo bem. Levantou as mãos em gesto de rendição. Entendo quando perdi. Te desejo o melhor, Marina. De verdade. Estendeu a mão, e após um momento de dúvida, ela a apertou. Era uma despedida, ela soube. O fechamento definitivo de um capítulo que deveria ter se fechado anos atrás. Se cuida, disse ela. Você também, e parabéns. Observou-o se afastar entre a multidão de turistas, uma figura do passado que finalmente se desvanecia para onde pertencia. Naquela noite, Marina esperou até que Rafael chegasse em casa. Ele entrou na biblioteca onde ela o aguardava, seu rosto se iluminando ao vê-la como sempre fazia agora. Oi, linda. Como foi seu dia? Preciso te contar uma coisa. O sorriso de Rafael vacilou diante de seu tom sério. O que foi? Marina estendeu a imagem do ultrassom. Ele a pegou com mãos que começaram a tremer enquanto compreendia o que estava olhando. Isso é... Estou grávida. De 6 semanas. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina observava o rosto de Rafael, tentando ler suas emoções enquanto ele processava a notícia. Então ele levantou o olhar, e havia lágrimas em seus olhos. Mas estava sorrindo. Vamos ser pais? Vamos ser pais. Rafael cruzou a distância entre eles em 2 passadas, envolvendo-a em um abraço que a deixou sem ar. Podia senti-lo tremendo contra seu corpo, a emoção transbordando. Estou com tanto medo, confessou ele contra seu cabelo. Não sei como ser pai. Meu modelo foi terrível. E se eu fizer tudo errado? Vamos fazer juntos, respondeu Marina. Vamos aprender juntos. Ficaram abraçados durante longos minutos, assimilando a magnitude do que vinha. Um bebê. Uma família. Um futuro que agora parecia mais real e mais assustador do que nunca. Quando contamos para meu pai? Perguntou Rafael finalmente. Marina não pôde evitar um sorriso irônico. Talvez esperemos um pouco. Vamos deixar que esta notícia seja nossa antes de transformá-la em assunto familiar. Rafael assentiu, apertando-a mais perto. Eu te amo, disse. Aos 2. E Marina, com uma mão sobre sua barriga e a outra entrelaçada com a de Rafael, sentiu pela primeira vez que tudo ia ficar bem. Não sabia ainda os desafios que os esperavam. Não podia imaginar as provas que colocariam à prova seu amor recém-descoberto. Mas naquele momento, envolvida pelos braços do homem que havia aprendido a amar, permitiu-se acreditar em um final feliz. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A gravidez avançava normalmente e a relação entre Marina e Rafael se aprofundava dia a dia. Ele havia se tornado um futuro pai dedicado, lendo livros sobre paternidade com a mesma intensidade que aplicava aos contratos empresariais, comparecendo a cada consulta médica com caderno na mão para anotar as recomendações da doutora. Haviam começado a preparar o quarto do bebê juntos, passando tardes inteiras discutindo cores e móveis brasileiros artesanais. Rafael queria amarelo, Marina preferia verde água. No final, escolheram branco com detalhes em ambas as cores,
uma solução diplomática que os fez rir. Seu Henrique havia recebido a notícia da gravidez com satisfação mal disfarçada, abstendo-se milagrosamente de comentários sobre finalmente cumprir com suas obrigações. Parecia que o confronto durante aquele almoço havia estabelecido novas regras de jogo que o ancião respeitava, ainda que a contragosto. Juliana havia voltado à vida de Marina, a amizade se reconstruindo lentamente após meses de distância. Seu enamoramento por Rafael havia se dissipado, substituído por uma alegria genuína diante da felicidade de sua amiga. Visitava regularmente, trazendo presentes para o bebê e fofocas do bairro que faziam Marina rir. Tudo parecia encaminhar-se para um final feliz. Até aquela manhã de março. Marina estava na galeria, organizando as últimas peças de uma nova exposição, quando sentiu a primeira tontura forte. Teve que se segurar em uma mesa para não cair. O mundo girava ao seu redor, as cores dos quadros se misturando em um turbilhão confuso. Uma de suas colegas a encontrou minutos depois, sentada no chão, pálida como papel. "Marina, o que você tem?" "Não sei. Tudo está rodando." A ambulância chegou em minutos. Quando Rafael foi notificado e chegou correndo ao hospital Copstar, os médicos já tinham um diagnóstico que congelou o sangue de ambos. "Pré-eclâmpsia severa", explicou o médico, um homem de expressão séria e voz calma. "A pressão arterial de sua esposa está perigosamente alta. Há risco tanto para ela quanto para o bebê." Marina escutava da cama hospitalar, uma mão sobre sua barriga de 5 meses, o medo constringindo sua garganta. "O que isso significa?" perguntou Rafael, sua voz trêmula. "Significa que ela precisará de hospitalização até o parto, repouso absoluto, monitoramento constante. Se a situação piorar, podemos ter que antecipar o nascimento." As palavras caíram sobre Marina como uma sentença. 3 meses, talvez 4, trancada em um quarto de hospital, conectada a máquinas que mediriam cada batida de seu coração e do bebê. A liberdade que tanto valorizava, completamente arrancada. "E o bebê?" conseguiu perguntar. "Vai ficar bem? Faremos tudo o possível para que chegue ao termo, mas preciso que entenda a gravidade da situação, senhora Cavalcante. Cada dia que ganharmos é valioso." Rafael pegou sua mão, apertando-a com força. "Você não vai ficar sozinha", prometeu. "Vou estar aqui com você o tempo todo." E cumpriu sua promessa, literalmente. Rafael instalou uma improvisada estação de trabalho no quarto do hospital. Trouxe seu laptop, organizou videoconferências com suas equipes e começou a dirigir o Império Cavalcante de uma cadeira desconfortável ao lado da cama de sua esposa. As enfermeiras tentaram convencê-lo a ir para casa à noite, mas ele simplesmente apontava para o sofá onde dormia, recusando-se a abandoná-la. Os dias se transformaram em semanas. Marina passava as horas conectada a monitores que emitiam bips constantes, enfermeiras entrando a cada hora para controlar seus sinais vitais. O quarto cheirava a antisséptico e medo, 2 aromas que aprendeu a associar com aquela etapa de sua vida. Mas no meio do terror houve momentos de intimidade inesperada. Sem as distrações do mundo exterior, Marina e Rafael se descobriram de maneiras novas. Ele lhe contou histórias de sua infância que nunca havia compartilhado, a solidão de crescer em uma mansão grande demais, a ausência de uma mãe que mal lembrava, o peso das expectativas impossíveis de um pai que confundia sucesso com amor. Ela falou sobre seus próprios medos, o terror de repetir os padrões de sua família, a culpa por ter se vendido para salvá-los, a surpresa constante de descobrir que este casamento forçado havia se transformado em algo real. Rafael começou a ler para ela à noite, quando a ansiedade de Marina não a deixava dormir. Começou com jornais e revistas, mas logo progrediu para a poesia. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Sua voz profunda enchia o silêncio estéril do hospital com mundos de paixão e beleza. Uma noite, enquanto lia um soneto de amor, Marina o interrompeu. "Quando você se transformou nisso?" Rafael a olhou, confuso. "No quê?" "No homem que eu quero ao meu lado pelo resto da vida." Ele deixou o livro sobre a mesa
e aproximou-se da cama pegando sua mão com delicadeza. Talvez eu sempre tenha sido isso. Só precisava de alguém que me ensinasse como. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Malditos hormônios da gravidez, pensou. Mas sabia que não era só isso. Estou com medo, confessou. De perder você. De perder o bebê. De que tudo isso seja um sonho do qual vou acordar. Você não vai perder nada. Rafael beijou sua mão. Estamos juntos nisso, aconteça o que acontecer. As semanas no hospital foram as mais difíceis de suas vidas. Houve noites de pânico quando os monitores detectavam irregularidades, dias inteiros de espera angustiante, enquanto os médicos ajustavam medicações. Momentos de desespero quando Marina sentia que as paredes se fechavam sobre ela. Mas também houve risadas. Juliana trazia revistas de fofoca e as lia em voz alta com comentários sarcásticos. A mãe de Marina visitava trazendo doces caseiros que as enfermeiras fingiam não ver. Até seu Henrique apareceu uma tarde, desconfortável no ambiente hospitalar, mas com um buquê de flores e palavras de encorajamento que ninguém esperava dele. E através de tudo, Rafael permanecia. Segurando sua mão durante as contrações de treino, distraindo-a com histórias absurdas quando a ansiedade ameaçava consumi-la, simplesmente estando presente quando as palavras sobravam. Com 37 semanas, os médicos decidiram que era hora de agir. O bebê está pronto, anunciou a doutora, e sua pressão está subindo de novo. É hora. A cesárea foi marcada para a manhã seguinte. Marina passou aquela noite sem dormir, a mão de Rafael entrelaçada com a sua, ambos olhando para o teto enquanto imaginavam o que viria. Amanhã seremos pais, sussurrou ela. Amanhã, repetiu ele, e havia tanto medo quanto esperança naquela única palavra. Quando a levaram para o centro cirúrgico, Rafael teve que esperar do lado de fora. As enfermeiras o encontraram andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado, os dedos brancos de tanto apertar os punhos. E então, depois do que pareceu uma eternidade, um choro atravessou o silêncio. Quando permitiram que Rafael entrasse, encontrou Marina segurando um pequeno embrulho envolto em mantas rosa. Seu rosto estava exausto, mas radiante. Lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas. É uma menina, disse. E ela é perfeita. Rafael se aproximou com passos trêmulos. Quando viu sua filha pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Aqueles olhos escuros, tão parecidos com os seus. Aquele tufo de cabelo preto. Aquele rostinho minúsculo que já era a coisa mais linda que havia visto em sua vida. Laura, sussurrou Marina. Ela se chama Laura. Era o nome de sua avó, a mulher que lhe havia ensinado o significado da força silenciosa. E naquele momento, segurando sua filha recém-nascida enquanto Rafael chorava sem vergonha ao seu lado, Marina soube que haviam superado a tempestade. Ainda havia desafios pela frente. A recuperação seria longa, a adaptação à maternidade complicada. Mas olhando para sua pequena família reunida naquele quarto de hospital, soube que tudo havia valido a pena. As semanas posteriores ao nascimento de Laura foram um turbilhão de noites sem dormir, fraldas intermináveis e uma felicidade exaustiva que Marina nunca havia experimentado. Havia momentos em que se sentia completamente perdida, uma mãe de primeira viagem, tentando decifrar os choros de uma criatura que não vinha com um manual de instruções. Mas Rafael estava lá. Sempre estava lá. Encontrava-o caminhando pelo corredor às 3 da manhã com Laura nos braços, cantando canções de ninar que sua própria avó lhe havia ensinado antes de morrer. Via-o adormecer com a bebê sobre o peito, ambos respirando em uníssono, uma imagem que derretia o coração de Marina toda vez. A mansão do Leblon havia sido transformada. O quarto que antes parecia tão frio e formal, agora estava cheio de brinquedos, mantas coloridas e o som constante de gorjeios infantis. As empregadas que antes se limitavam às suas tarefas, agora competiam para segurar a pequena Laura, derretendo-se diante de seus sorrisos desdentados. Mas Marina precisava de mais do que luxo e serviço doméstico. Precisava encontrar seu próprio equilíbrio como mãe, esposa e mulher com ambições próprias. Tenho pensado,
disse a Rafael uma manhã enquanto Laura dormia entre eles. Quero voltar a trabalhar, pelo menos meio período. Ele a olhou sem surpresa, como se estivesse esperando aquela conversa. O que você tem em mente? A galeria me ofereceu uma posição de consultora. Poderia trabalhar de casa alguns dias, ir ao escritório outros. A Laura viria comigo quando fosse necessário. E você acha que isso te faria feliz? Marina considerou a pergunta. Durante a gravidez complicada e os primeiros meses de maternidade, havia tido tempo para refletir sobre o que realmente queria de sua vida e havia chegado a uma conclusão. Acho que me faria sentir completa. Te amo. Amo a Laura. Amo esta família que construímos. Mas também sou uma pessoa com paixões próprias e preciso alimentá-las. Rafael assentiu, sua expressão séria, mas compreensiva. Então faça. Nunca quis que você se transformasse em uma figura decorativa. Desde o início vi em você alguém extraordinária e seria uma tragédia desperdiçar isso. O apoio incondicional de Rafael lhe deu asas. Marina aceitou a posição na galeria, organizando sua vida para equilibrar maternidade e profissão. Houve dias caóticos em que tudo parecia desmoronar, mas também houve pequenas vitórias que a faziam sentir-se invencível. 6 meses após o nascimento de Laura, Rafael apareceu uma tarde com uma notícia inesperada. Tenho algo para te mostrar. Levou-a de carro até a Barra da Tijuca, um trajeto de apenas 40 minutos que se transformou em um mistério que a intrigava. Finalmente, o Mercedes parou em frente a uma casa de estilo colonial, com vista para a praia da reserva. Onde estamos? Perguntou Marina. Na Barra. E isso... Rafael fez um gesto em direção à propriedade. É nosso novo lar. Se você quiser. Marina olhou para a casa com incredulidade. Era linda, com varandas amplas e um jardim que dava diretamente para a praia, completamente diferente da mansão ostentosa do Leblon. Comprei enquanto você estava hospitalizada, explicou Rafael. Precisava acreditar que haveria um depois, e quando imaginava esse depois sempre era aqui. Longe do barulho da cidade, das expectativas do meu pai, de tudo o que nos oprimia. E a mansão? Pode ficar como propriedade da família. Para reuniões, eventos, o que for necessário. Mas nosso lar de verdade, quero que seja um lugar que escolhamos juntos, não um que me foi imposto. Marina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Aquele gesto, mais do que qualquer declaração de amor, demonstrava o quanto Rafael havia mudado. O homem que uma vez a havia ferido com palavras cruéis, agora estava oferecendo-lhe um futuro construído sob seus próprios termos. É perfeita, sussurrou. Mudaram-se 2 semanas depois. O processo foi caótico, com caixas por todos os lados e Laura chorando pela mudança de rotina. Mas quando finalmente se sentaram no terraço para ver o pôr do sol sobre o mar, com sua filha dormindo nos braços de Rafael, Marina soube que haviam encontrado seu lugar no mundo. Os domingos de almoço com seu Henrique continuaram, embora agora fosse ele quem viajava até a Barra. O ancião parecia mais suave no ambiente costeiro, menos imponente sem os corredores de mármore da mansão amplificando sua presença. Até começou a mostrar lampejos de ternura por Laura, segurando-a com desajeitamento, enquanto lhe falava sobre o legado familiar que um dia herdaria. Sua filha é forte como a mãe, comentou um domingo olhando para Marina com algo parecido a respeito. Isso é bom. As mulheres fortes são as que mantêm as famílias unidas. Era o mais próximo de um elogio que o patriarca já havia oferecido, e Marina o guardou como tesouro. Juliana se tornou uma presença regular na Barra, passando fins de semana ajudando com Laura enquanto Marina recuperava tempo para si mesma. A amizade havia emergido mais forte da crise, forjada em honestidade e perdão mútuo. Lembra quando confessei que estava apaixonada pelo Rafael? Perguntou Marina um dia enquanto caminhavam pela praia. Juliana corou. Prefiro esquecer, obrigada. Foi importante. Me fez perceber o que sentia por ele, antes que eu mesma soubesse. Então, acho que minha vergonha teve algum propósito cósmico. Ambas riram, o som se misturando com o barulho das ondas. Os meses passaram, marcados por primeiros passos de Laura, primeiras palavras, primeiro aniversário. A pequena galeria do centro havia florescido sob a consultoria de Marina,
transformando-se em um ponto de referência para a arte emergente carioca. Rafael havia reduzido sua carga de trabalho pela metade, delegando cada vez mais responsabilidades enquanto desfrutava de seu papel de pai dedicado. E em algum ponto daquele ano mágico, Marina percebeu que havia parado de esperar que o outro sapato caísse. Havia parado de temer que a felicidade se desvanecesse. Finalmente, pela primeira vez em sua vida, sentia-se segura. O segundo aniversário de casamento se aproximava quando as nuvens começaram a se formar novamente. Mas desta vez, a tempestade vinha de dentro. Rafael havia começado a mostrar sinais de inquietação que Marina demorou a reconhecer. Levantava-se antes do amanhecer para caminhar sozinho pela praia. Passava horas olhando para o mar com expressão ausente. Respondia a perguntas com monossílabos quando antes teria dado explicações elaboradas. No início, ela atribuiu ao estresse do trabalho. As negociações com investidores internacionais sempre o deixavam exausto, mas quando encontrou um envelope sem abrir do banco jogado no lixo, soube que algo mais profundo estava acontecendo. Rafael, precisamos conversar. Era uma noite de janeiro, com chuva batendo nas janelas da casa na Barra. Laura dormia em seu quarto, a babá eletrônica transmitindo sua respiração suave. Marina havia servido vinho que nenhum dos dois tocava. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo com você. E não me diga que é trabalho, porque te conheço bem demais. Rafael fechou os olhos, sua mandíbula tensa daquela maneira familiar. Quando os abriu, havia uma vulnerabilidade neles que a assustou. Há um mês recebi uma carta do meu pai, começou. Não a dos almoços, a outra pessoa que ele representa, seu advogado. Marina esperou, sentindo que algo terrível se aproximava. Meu pai está doente. Os médicos lhe dão menos de 1 ano. As palavras ficaram no ar pesadas como pedras. Marina pegou a mão de Rafael entre as suas, notando como tremia. Por que você não me contou? Porque não sei como me sentir. Sua voz se quebrou. Passei toda a minha vida tentando ganhar sua aprovação, odiando-o por nunca me dar. E agora ele está morrendo, e não sei se o que sinto é tristeza ou alívio. Que tipo de pessoa sente alívio com a morte do pai? Uma pessoa normal que teve um pai complicado, respondeu Marina suavemente. Você não é mau por sentir emoções contraditórias, Rafael. Isso te faz humano. Ele balançou a cabeça. Você não entende. Há mais. A carta também incluía documentos sobre minha mãe. Marina franziu o senho. Rafael raramente falava de sua mãe, falecida quando ele mal tinha 10 anos. Que documentos? Cartas. Cartas que ela escreveu antes de morrer, dirigidas a mim, que meu pai guardou durante 30 anos. Cartas onde ela falava de sua infelicidade, de como meu pai a tratava, de quanto desejava escapar daquele casamento. A revelação atingiu Marina com força inesperada. Toda a frieza de Rafael, sua incapacidade inicial para se abrir, seu terror ao amor verdadeiro, de repente, tinha um contexto devastador. Minha mãe era infeliz, continuou Rafael, as palavras brotando como se não pudesse detê-las. E eu nunca soube. Lembro de uma mulher que sempre sorria, que me lia histórias à noite, que cheirava a lavanda. Mas nessas cartas era outra pessoa, alguém preso, desesperado. Rafael, e sabe o que é pior? Em uma das cartas, a última que escreveu antes de adoecer, há uma frase que não consigo tirar da cabeça. Engoliu em seco com dificuldade. Ela escreveu: pelo menos meu filho não terá que viver esta mentira. Pelo menos ele será livre para escolher seu próprio destino. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Rafael, algo que Marina nunca havia presenciado com tanta intensidade. Mas eu não fui livre, não é? Caí exatamente na mesma armadilha que ela. Um casamento arranjado, expectativas impossíveis, a gaiola dourada da fortuna familiar. Marina aproximou-se dele, pegando seu rosto entre suas mãos. Me escuta. O que sua mãe viveu não é o que nós vivemos. Sim, começamos da mesma forma, mas olha onde estamos agora. Olha a Laura, olha esta casa, olha tudo o que construímos. E se for uma ilusão? E se eu estiver replicando os padrões sem perceber? Eu sou infeliz?
Perguntou Marina diretamente. Me olha nos olhos e me pergunta se me sinto presa. Rafael a olhou, procurando em sua expressão qualquer sinal de falsidade. Não, admitiu finalmente. Você não parece infeliz. Porque não sou, e você também não, mesmo que agora esteja assustado e confuso. O que seu pai fez, guardar essas cartas, é cruel. Mas também é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De entender de onde você vem, de fazer as pazes com seu passado, de decidir conscientemente ser diferente. O silêncio se estendeu entre eles, rompido apenas pelo som da chuva. Rafael fechou os olhos, processando tudo o que havia confessado. Preciso de tempo, disse finalmente. Não para me afastar de você, mas para organizar tudo isso na minha cabeça. Leva todo o tempo que precisar. Estarei aqui. As semanas seguintes foram difíceis. Rafael passava horas lendo e relendo as cartas de sua mãe, chorando em silêncio quando achava que ninguém o via. Marina lhe dava espaço enquanto mantinha a estrutura de sua vida familiar, cuidando de Laura, gerenciando a galeria, sendo a âncora que ele precisava. Seu Henrique apareceu na Barra um domingo, mais magro e pálido do que Marina jamais o havia visto. A doença estava fazendo seu trabalho silencioso. A conversa entre pai e filho foi tensa, carregada de décadas de palavras não ditas. Marina manteve-se por perto, pronta para intervir se necessário, mas permitindo-lhes o espaço para se enfrentarem. Você deveria ter me dado antes, disse Rafael, referindo-se às cartas. Eu sei, respondeu seu Henrique, e havia algo quebrado em sua voz. Mas eu era covarde. Tinha medo de que você me odiasse se soubesse a verdade. E você acha que esconder melhorou as coisas? O ancião baixou o olhar. Não, nada do que fiz melhorou as coisas. Fui um marido terrível e um pai ainda pior. Sua mãe merecia mais, você merecia mais. Era a primeira vez que Marina ouvia seu Henrique admitir um erro. A primeira vez que via rachaduras naquela armadura de aço. Por que agora? Perguntou Rafael. Por que confessar quando você está morrendo? Porque não quero partir carregando mais mentiras. Já carrego demais. A conversa continuou por horas. Houve gritos, lágrimas, acusações que levavam décadas esperando para serem lançadas. Mas também houve, no final, algo parecido com compreensão. Não era perdão. O perdão levaria tempo, se é que algum dia chegasse. Mas era um começo. Quando seu Henrique partiu naquela noite, Rafael ficou olhando seu carro desaparecer pela estrada. Não sei se posso perdoá-lo, disse. Marina aproximou-se, apoiando uma mão em suas costas. Você não precisa decidir agora. O perdão não é um interruptor que se liga e desliga. É um processo. E se eu não quiser perdoá-lo? Então você não perdoa. Mas talvez com o tempo descubra que o perdão é mais para você do que para ele. Rafael assentiu lentamente. Não tinha respostas, mas pela primeira vez desde que recebeu as cartas, sentia que podia respirar. E isso, por enquanto, era suficiente. A primavera chegou ao rio com flores silvestres e brisa quente, e com ela, uma nova fase na vida de Rafael e Marina. Os meses de introspecção haviam deixado marcas, mas também haviam trazido clareza. Rafael havia começado terapia. Era algo que nunca teria considerado antes, mas as revelações sobre sua mãe e o confronto com seu pai haviam mexido em coisas demais para ignorar. Toda semana, viajava ao centro para sessões com uma psicóloga especializada em trauma familiar, voltando para casa mais calmo, mais presente. Hoje falamos sobre o medo de abandono, contou uma noite durante o jantar. Aparentemente, perder minha mãe tão jovem criou padrões que repeti toda a vida. Afastar as pessoas antes que elas possam se afastar de mim. Marina assentiu, reconhecendo o comportamento que ele descrevia. Por isso você disse aquelas palavras na nossa noite de núpcias? Em parte, não conscientemente, mas sim. Se eu te rejeitasse primeiro, você não poderia me machucar. Mas você me machucou. Eu sei, e nunca vou parar de lamentar. Aquelas conversas honestas e às vezes dolorosas estavam reconstruindo sua relação sobre alicerces mais sólidos. Já não havia segredos entre eles, nem temas proibidos. Tudo podia ser discutido,
desde que fosse com respeito e abertura. Laura, alheia aos dramas dos adultos, crescia como uma criança feliz e curiosa. Com seus 18 meses, caminhava pela casa inteira explorando cada canto, balbuciando palavras que só seus pais entendiam. Sua risada era a trilha sonora constante de seus dias, um lembrete de por que valia a pena trabalhar tão duro em si mesmos. Um dia de abril, Marina recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua vida. Senhora Cavalcante, é o diretor do Museu de Arte do Rio. Temos uma proposta que acreditamos que vai te interessar. A oferta era extraordinária. Dirigir um novo departamento dedicado à arte contemporânea brasileira, com orçamento próprio e liberdade criativa total. Era o tipo de posição com a qual Marina havia sonhado durante anos de estudo e sacrifício. Preciso pensar, disse, embora seu coração já tivesse tomado uma decisão. Naquela noite, enquanto caminhavam pela praia com Laura dormindo no carrinho, Marina compartilhou a notícia com Rafael. É incrível, respondeu ele genuinamente emocionado. Você tem que aceitar. Significaria mais horas de trabalho, menos tempo em casa. Significaria que você está cumprindo seu potencial, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Marina o olhou, procurando qualquer sinal de relutância. De verdade não te incomoda? Me importa a sua felicidade. E sei que esse trabalho te faria feliz. Além disso, sorriu. Você me apoiou durante meus piores momentos. É hora de eu retribuir o favor. Aceitou a posição uma semana depois. O trabalho era desafiador e absorvente, mas também profundamente satisfatório. Pela primeira vez, Marina sentia que todos os aspectos de sua vida estavam alinhados. Seu casamento, sua maternidade, sua carreira. Seu Henrique piorou durante o verão. Rafael começou a visitá-lo regularmente na mansão do Leblon, onde uma equipe de enfermeiras cuidava do ancião 24 horas. As conversas entre pai e filho continuavam difíceis, mas algo havia mudado. Ele me contou histórias da minha mãe que nunca tinha ouvido, disse Rafael a Marina depois de uma visita. Sobre como se conheceram, sobre os primeiros anos antes de tudo se complicar. Acho que ele a amou à sua maneira. E isso muda algo? Não sei, mas me ajuda a entender que ele não era um monstro, apenas um homem quebrado que nunca soube como se consertar. Marina pegou sua mão. Talvez isso seja suficiente. Você não precisa perdoá-lo completamente. Só precisa encontrar paz. Rafael assentiu, os olhos brilhantes. Estou trabalhando nisso. Setembro trouxe o segundo aniversário de Laura, uma celebração pequena no jardim da casa na Barra. Juliana estava lá, junto com alguns amigos próximos e a família de Marina. Até seu Henrique fez um esforço para comparecer, chegando em cadeira de rodas, mas com um presente cuidadosamente embrulhado em suas mãos trêmulas. Ver o ancião interagir com sua neta era um quadro que Marina nunca teria imaginado possível. Laura, alheia às complexidades dos adultos, oferecia-lhe biscoitos e mostrava-lhe seus brinquedos com a generosidade desinibida das crianças. E seu Henrique, pela primeira vez em décadas, sorria com algo parecido à ternura genuína. É uma menina especial, disse a Marina, quando Laura foi brincar com outros convidados. Tem fogo nos olhos, como você. Obrigada, respondeu ela, surpreendida pelo elogio. Não me agradeça, você conquistou. Tudo. O ancião a olhou com aqueles olhos de aço que agora pareciam menos duros. Quando Rafael se casou com você, pensei que era um erro. Outra de suas decisões impulsivas que eu teria que consertar. Mas eu estava errado. Você é a melhor coisa que aconteceu a ele. Marina engoliu em seco, processando palavras que nunca esperou ouvir daquele homem. Ele também foi a melhor coisa que aconteceu comigo, respondeu honestamente. Seu Henrique assentiu, satisfeito. Então talvez no final eu tenha feito algo certo ao pressioná-lo para se casar. Era uma lógica retorcida, mas Marina entendeu o que ele tentava dizer. À sua maneira, o ancião estava fazendo as pazes com suas próprias decisões. O aniversário terminou com Laura exausta e feliz, seus pais sentados no terraço enquanto o sol se punha sobre o Atlântico. Foi um bom dia, disse Rafael. Foi um bom ano, corrigiu Marina. Apesar de tudo. Apesar de tudo, repetiu ele, pegando sua mão.
E era verdade. O ano havia trazido revelações dolorosas e ajustes difíceis, mas também havia trazido crescimento, compreensão e um amor mais profundo do que nenhum dos dois havia imaginado possível. A reconstrução não havia terminado. Talvez nunca terminasse completamente. Mas estavam no caminho certo, e isso era o que importava. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo ventos frios do sul, que agitavam o Atlântico em ondas furiosas. Mas dentro da casa na Barra, o calor do lar mantinha o frio exterior afastado. Seu Henrique faleceu uma noite de novembro, em paz segundo as enfermeiras, rodeado de fotografias de sua família. Rafael recebeu a notícia com uma calma estranha, como se levasse meses se preparando para aquele momento. O funeral foi uma cerimônia sóbria na mesma igreja da Candelária, onde Marina e Rafael haviam se casado quase 3 anos antes. A ironia não escapou a nenhum dos dois. Aquele espaço que havia testemunhado sua união forçada, agora despedia o homem responsável por forçá-la. Rafael pronunciou o elogio fúnebre. Suas palavras foram medidas, honestas, reconhecendo tanto as virtudes quanto os defeitos de seu pai. Não adoçou a verdade, mas também não a usou como arma. Era um equilíbrio difícil que conseguiu com graça inesperada. Meu pai foi um homem complicado, disse, sua voz ressoando nas cúpulas neoclássicas. Cometeu erros que afetaram a todos ao seu redor, inclusive eu, mas também construiu um legado que deu trabalho a milhares de pessoas e teto a muitas mais. Em seus últimos meses tentou fazer as pazes com seu passado. Não sei se conseguiu completamente, mas sei que tentou, e às vezes a tentativa é o que conta. Marina, sentada na primeira fila com Laura dormindo em seu colo, sentiu lágrimas rolarem por suas bochechas. Não chorava por seu Henrique especificamente, mas por Rafael, pelo menino que um dia foi, procurando desesperadamente a aprovação de um pai incapaz de dá-la. Pelo homem que agora era, finalmente livre daquela busca. Depois do funeral, enquanto os convidados se dispersavam e a igreja ficava vazia, Rafael ficou olhando para o altar onde uma vez havia pronunciado votos que não sentia. "No que você está pensando?" perguntou Marina, aproximando-se. "Em tudo o que mudou desde aquele dia. Você se arrepende de algo?" Ele virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela. "De como começou, sim. Das palavras que disse, dos meses que desperdicei resistindo ao que sentia. Mas não me arrependo de onde estamos agora, nem de você, nem da Laura, nem de nada do que construímos. Então não chame de desperdício, chame de aprendizado." Rafael sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a reservar só para ela. "Tenho algo para te propor." Marina ergueu uma sobrancelha intrigada. "Aqui? Agora? Este lugar tem mau karma para nós. Quero mudar isso." Tirou uma pequena caixa de seu bolso. "Marina Silva, você se casaria comigo? Desta vez de verdade. Por escolha, não por obrigação." Marina olhou para a caixa com olhos brilhantes. Dentro havia um anel diferente do que ele lhe havia dado no casamento original. Mais simples, mais elegante, claramente escolhido com cuidado. "Já somos casados", disse ela, sua voz trêmula. "Legalmente, sim, mas emocionalmente, quero que comecemos de novo. Uma cerimônia pequena, só nós e as pessoas que importam. Novos votos que signifiquem algo." Marina sentiu as lágrimas transbordarem. Pegou o anel da caixa e colocou-o ela mesma, um gesto de autonomia que Rafael apreciou com um sorriso. "Sim", disse. "1000 vezes sim." A renovação de votos aconteceu um mês depois, não na igreja, nem em nenhum lugar grandioso, mas na praia da Barra ao pôr do sol. O céu ardia em tons de laranja e rosa, enquanto Marina e Rafael olhavam nos olhos um do outro diante das ondas. Laura estava nos braços de Juliana, vestida com um pequeno vestido branco que Marina havia bordado durante as noites de insônia. Os convidados se contavam nos dedos das mãos. A família próxima de Marina, alguns amigos genuínos, as pessoas que realmente importavam. Não houve padre nem cerimônia formal, apenas Rafael e Marina, de pé descalços na areia úmida, dizendo as palavras que haviam preparado juntos. "A primeira vez que prometi te amar", começou Rafael, "não sabia o que significava.
Era um contrato, um acordo, palavras vazias para satisfazer expectativas alheias. Hoje, depois de tudo o que vivemos, sei exatamente o que significa. Significa te escolher todos os dias, mesmo quando é difícil. Significa crescer ao seu lado, aprender com meus erros, construir algo que seja nosso e de mais ninguém. Eu te escolho, Marina, todos os dias, pelo resto da minha vida. Marina respirou fundo, as emoções ameaçando transbordar. Quando me casei com você há 3 anos, estava assustada, com raiva, resignada a um destino que não tinha escolhido. Mas a vida tem uma maneira estranha de nos surpreender. Em você encontrei não o estranho que temia, mas o companheiro que nunca soube que precisava. Você me desafiou, me apoiou, me amou mesmo quando eu não sabia como aceitar esse amor. Hoje, escolho te devolver tudo isso e mais. Eu te escolho, Rafael. Não porque tenho que fazer, mas porque não imagino minha vida de outra forma. O beijo que selou seus votos foi longo e profundo, saboreando o momento enquanto o sol se afundava no mar. Quando se separaram, Laura aplaudiu com entusiasmo, sem entender o significado, mas sentindo a alegria no ar. A pequena festa posterior durou até bem entrada a noite. Houve risadas, lágrimas, histórias compartilhadas sobre a jornada que os havia trazido até ali. Juliana brindou, pelas melhores amigas que se tornam família. A mãe de Marina chorou de felicidade ao ver sua filha tão radiante. E quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Rafael e Marina sentaram-se no terraço com Laura dormindo entre eles. Conseguimos, sussurrou Marina. Conseguimos, repetiu Rafael. O mar rugia suavemente lá embaixo. Seu ritmo eterno um lembrete de que a vida continua, que as tempestades passam, que o amor verdadeiro, quando nutrido com cuidado, pode florescer nos lugares mais inesperados. Haviam começado como estranhos forçados a uma união sem amor. Haviam atravessado dor, traição, medos profundos e revelações devastadoras. Mas haviam escolhido, uma e outra vez, ficar, trabalhar, crescer. E agora, finalmente, haviam encontrado seu final feliz. Ou talvez, como Marina pensava enquanto olhava as estrelas aparecerem no céu, não fosse um final de forma alguma. Era apenas o começo de um novo capítulo, o primeiro de muitos que escreveriam juntos. A primavera havia chegado cedo ao Rio naquele ano, vestindo os jardins de cores vibrantes e perfumando o ar com jasmim. Marina observava do terraço como Laura, agora uma menina de 7 anos com o cabelo negro do pai e os olhos expressivos da mãe, brincava no jardim com seu irmão pequeno, Lucas. O menino havia chegado 2 anos depois da renovação de votos. Uma gravidez planejada e desejada que transcorreu sem as complicações da primeira. Tinha 4 anos, os cachos rebeldes do avô materno e uma risada contagiante que enchia a casa de alegria. No que você está pensando? Rafael apareceu ao seu lado, oferecendo-lhe uma xícara de café preparada exatamente como ela gostava. Em todo o caminho que percorremos, ele seguiu seu olhar em direção às crianças, um sorriso suave curvando seus lábios. Às vezes me parece impossível que tenhamos chegado até aqui. E, no entanto, aqui estamos. Era verdade. 7 anos depois daquela noite devastadora no Copacabana Palace, suas vidas haviam tomado formas que nenhum dos dois teria previsto. Marina dirigia agora todo o departamento de arte contemporânea do museu, tendo transformado um projeto experimental em uma das coleções mais respeitadas da América Latina. Seu trabalho a havia levado a viajar pelo mundo, selecionando peças, organizando exposições, construindo pontes entre culturas. Mas sempre voltava para casa, para esta casa junto ao mar, onde sua família a esperava. Rafael havia reestruturado completamente a empresa familiar, afastando-se dos desenvolvimentos imobiliários agressivos que seu pai havia favorecido para focar em projetos sustentáveis e socialmente responsáveis. Os lucros haviam diminuído inicialmente, mas a reputação da companhia havia aumentado exponencialmente. Agora era citado em conferências internacionais como exemplo de capitalismo com consciência. Juliana havia se casado no ano anterior com um chefe baiano que adorava Laura e Lucas,
como se fossem seus próprios sobrinhos. Visitavam regularmente, enchendo a casa de risadas e aromas de cozinha experimental. A mãe de Marina vivia agora em um pequeno apartamento na Barra, perto de seus netos, finalmente livre das dívidas que uma vez ameaçaram destruir a família. O restaurante de comida nordestina havia fechado anos atrás, mas o legado familiar continuava de outras formas. Você se lembra do que disse naquela noite? Perguntou Marina, virando-se para Rafael. Disse muitas coisas naquela noite, todas horríveis. Me refiro a outra coisa. Depois, quando começamos a nos conhecer de verdade. Rafael a olhou com curiosidade. Refresque minha memória. Você disse que as melhores histórias de amor não são as que começam perfeitas, mas as que se recusam a desistir até encontrar seu final feliz. Não me lembro de ter sido tão poético. Bem, talvez eu esteja parafraseando, mas a essência era essa. Rafael riu suavemente. Então eu estava certo, não? Embora provavelmente estivesse citando algum livro. Você estava certo. Ficaram em silêncio, observando seus filhos brincar. Laura tentava ensinar Lucas a fazer castelos de areia, com a paciência infinita que caracteriza os irmãos mais velhos, que levam seu papel a sério. Lucas destruía sistematicamente cada construção, rindo com abandono, enquanto sua irmã fingia indignação. Tenho algo para você, disse Rafael de repente. Marina ergueu uma sobrancelha. Depois de tantos anos, ainda era capaz de surpreendê-la. Ele tirou um pequeno livro encadernado em couro de sua jaqueta. Marina pegou-o com curiosidade, abrindo-o para descobrir páginas cheias de sua própria letra. São as cartas que escrevi durante sua hospitalização, explicou Rafael. Toda noite, quando não conseguia dormir, escrevia para você. Nunca te dei porque, não sei, pareciam pessoais demais. Mas acho que já é hora. Marina passou pelas páginas, lendo fragmentos ao acaso. Eram confissões de amor, medos expressos na escuridão, promessas feitas a uma mulher adormecida que não podia ouvi-las. Havia poesia desajeitada e observações cotidianas, descrições dos movimentos de Laura em seu ventre e sonhos sobre o futuro. As lágrimas começaram a cair antes que pudesse detê-las. Rafael, isso é tudo o que sentia e não sabia como dizer. Agora já não me custa tanto, mas naquela época as palavras eram tudo o que eu tinha. Marina fechou o livro, apertando-o contra o peito. Obrigada. Obrigado você, por ficar, por acreditar que eu podia mudar, por me dar a família que nunca soube que queria. Ela o beijou, um beijo suave que continha toda a história de sua jornada compartilhada. Quando se separaram, suas testas permaneceram unidas. Sabe o que aprendi com tudo isso? Sussurrou Marina. O quê? Que o amor verdadeiro não é um raio que cai do céu. É uma decisão que se toma todos os dias, nos momentos grandes e nos pequenos. É escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. É ver os defeitos do outro e decidir amá-los de qualquer forma. Rafael sorriu. Para alguém que odiava discursos melosos, você ficou bem boa neles. Tive um bom professor. Um grito do jardim interrompeu o momento. Lucas havia conseguido finalmente manter um castelo de pé, e tanto ele quanto Laura comemoravam a conquista com pulos de alegria. Papai, mamãe, vem ver, chamou Laura. Rafael pegou a mão de Marina. Vamos, ela assentiu. Desceram juntos em direção ao jardim, em direção aos seus filhos, em direção à vida que haviam construído pedra a pedra sobre os escombros de um começo desastroso. O sol aquecia seus rostos, a brisa marinha acariciava suas bochechas e o som das risadas infantis enchia o ar. Marina pensou na jovem assustada, que havia sido 7 anos atrás, vendida como solução para os problemas de sua família, convencida de que o amor verdadeiro era um luxo que nunca poderia se permitir. Se pudesse falar com ela, o que diria? Diria para aguentar, que as noites mais escuras realmente precedem os amanheceres mais brilhantes, que a dor tem propósito, mesmo que não o vejamos no momento, que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados, se lhe dermos a chance. Mas, acima de tudo, diria que o final feliz não é um destino ao qual se chega, mas um caminho que se escolhe percorrer todos os dias.
Enquanto se ajoelhava ao lado de seus filhos para admirar o castelo de areia, sentindo a mão de Rafael sobre suas costas, Marina soube que havia tomado as decisões certas. Todas elas, mesmo aquelas que no momento pareceram impossíveis. O mar brilhava sob o sol da tarde, eterno e imutável. Mas a família reunida naquela praia era testemunho de algo igualmente poderoso: a capacidade humana de transformar dor em amor, adversidade em força, finais trágicos em novos começos. E essa era, afinal, a melhor história de amor que poderia existir.